A corrente no meu pescoço era um fardo de ferro, e o cepo, meu túmulo em vida. Eles acharam que me curvariam, que minha força se esvairia com a humilhação. Mal sabiam que cada dia preso, cada grilhão, me ensinava a controlar o peso, a entender a gravidade. Eu sou Pedro de Angola, do reino do Indongo, e esta é a história de como transformei minha prisão em uma ferramenta de justiça, em uma vingança esmagadora que a própria terra testemunhou. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Você talvez imagine que uma corrente serve apenas para prender, para humilhar, e serve. Mas para mim, ela foi uma mestra cruel, que me ensinou física na base da dor, que me ensinou paciência na base da asfixia. O peso dela, puxando minha cabeça para baixo, dia e noite, me forçou a entender o equilíbrio de uma forma que homem livre algum jamais compreenderá. Cada elo enferrujado que roçava em minha pele em carne viva era uma lição sobre pontos de pressão, sobre como uma pequena força, aplicada no lugar certo, podia mover o mundo. Ou, no meu caso, derrubá-lo. Antes do cepo, antes da corrente, minhas mãos não conheciam o ferro como inimigo. Conheciam-no como ferramenta. Minha vida se passava na pedreira desta fazenda maldita, no coração de Minas Gerais. O ar que eu respirava era uma nuvem de pó de pedra, um véu branco que cobria meus pulmões e o mundo ao meu redor. O sol de Minas não beijava a pele. Ele a açoitava, transformando nosso suor em lama sobre a poeira que nos cobria. Meus irmãos de cativeiro me chamavam de Ndinga, em honra à rainha guerreira de minha terra. E como ela, eu aprendi a ler o campo de batalha. Meu campo de batalha era a pedra. Eu não via apenas rocha. Eu via veios, fissuras, pontos de tensão. Eu ouvia os segredos que a montanha sussurrava apenas para aqueles que sabiam escutar. Meus avós, no Indongo, me ensinaram a ler a terra, a entender seus humores. Aqui, eu apliquei essa sabedoria para quebrá-la. O coronel Ernesto, o dono de minha vida e de minha morte, me via como sua ferramenta mais valiosa. Ele se gabava para os outros senhores sobre o gigante de Angola, que movia blocos de pedra do tamanho de uma casa pequena com a força de 10 homens. Ele estava cego pela arrogância. Não era a força dos meus músculos que fazia a montanha se curvar. Era a força da minha mente. Eu sabia onde posicionar as cunhas de madeira, como usar a umidade da noite para enfraquecer uma junta, como uma alavanca, posicionada com precisão milimétrica, podia multiplicar a força de um único homem em 1000. Eu dançava com a gravidade, um parceiro perigoso que exigia respeito. Meus irmãos de cativeiro viam isso. Eles viam a magia, a ciência em meus movimentos. Quando eu me preparava para fender uma grande rocha, um silêncio respeitoso caía sobre a pedreira. Eles paravam de golpear com suas picaretas e me observavam. Um golpe seco da marreta na cunha, o som estalando no ar quente, e então o gemido profundo da pedra, um som ancestral, como se um gigante adormecido estivesse se espreguiçando. E a rocha se partia, limpa, perfeita, exatamente onde eu havia previsto. Era um pequeno ato de controle em um mundo onde eu não controlava nada. Era a minha dignidade. O coronel Ernesto gostava de assistir. Ele ficava em uma saliência segura, as mãos para trás, o queixo erguido, como um imperador romano observando seus gladiadores. Ele não andava sobre a terra. Ele a pisoteava com suas botas de couro polido. Sua voz era como o estalar de um chicote, cortando o ar e fazendo todos se encolherem. Ele via o resultado, o bloco perfeitamente cortado,
mas nunca entendeu o processo. Ele via minhas mãos calejadas, meus músculos tensos, mas nunca viu o cálculo em meus olhos. Para ele, eu era apenas força bruta, uma peça de sua propriedade, um animal de carga com a sorte de saber usar uma marreta. Essa subestimação, essa cegueira voluntária, seria a sua ruína. Naqueles dias, antes do cepo, a vida era um inferno previsível. O trabalho quebrava o corpo, a saudade da África quebrava a alma, mas havia uma rotina. Havia o sol nascendo, o trabalho na pedreira, o sol se pondo, a ração escassa na senzala. E havia meus irmãos, seus olhos cansados, seus corpos marcados, mas havia uma centelha ali, um olhar de reconhecimento, de respeito. Nós éramos uma família forjada na dor. Eu usava meu conhecimento não apenas para o trabalho, mas para nos proteger. Eu sabia qual parede da pedreira estava instável, qual escora de madeira estava podre, qual caminho era mais seguro para carregar as pedras. Eu era o guardião silencioso deles. Mas chegou o dia em que a obediência significava a morte, não a minha, mas a de meus irmãos. E há pesos que nem o homem mais forte pode carregar. A quebra não veio como um trovão, mas como o som baixo e traiçoeiro de madeira se partindo. Eu estava guiando um grupo de homens, movendo um bloco recém-cortado por uma passarela improvisada de vigas. Meus pés, descalços, sentiram a vibração antes que meus ouvidos registrassem o som. Uma das vigas de sustentação, comida por cupins e pela umidade, gemeu sob o peso. Um estalo fino, quase imperceptível para os outros, mas para mim foi um grito de morte. Parei imediatamente, meu braço erguido, um muro de músculo e osso. Parem! Minha voz soou como um trovão baixo na poeira. A viga vai ceder. Os homens congelaram, os olhos arregalados, o suor escorrendo por seus rostos empoeirados. O feitor, um homem pequeno de olhos cruéis e chicote sempre à mão, se aproximou. "O que disse, negro?" Eu apontei com o queixo. "A viga. Ouçam, ela está morrendo. Se dermos mais um passo, ela nos levará para o fundo do abismo junto com esta pedra." O coronel Ernesto estava em seu poleiro de sempre, observando. A interrupção o atraiu como um abutre à carniça. Ele desceu, suas botas esmagando o cascalho com uma arrogância que a própria terra parecia sentir. "Qual o problema, Pedro? Preguiça de meio-dia?" Sua voz era seda encharcada em veneno. Repeti, com a calma que a certeza me dava. "A viga vai quebrar, coronel. Vai matar homens." Ele se aproximou, o rosto a um palmo do meu. O cheiro de cachaça e tabaco invadiu meu ar. Ele olhou para a viga, depois para mim, e um sorriso de escárnio torceu seus lábios finos. "Ah, as superstições de Angola. O negro agora ouve a madeira falar. É isso? Está espalhando feitiçaria para atrasar o meu trabalho?" Ele se virou para o feitor. "Dê um chicote nele. Talvez isso limpe os ouvidos dele para ouvir minhas ordens." Eu não me movi. "Pode me açoitar até a morte, senhor, mas essa viga vai cair." Aquilo foi o meu erro. Não o desafio, mas a calma. A certeza em meus olhos o enfureceu mais do que qualquer grito faria. Ele viu em mim não um escravo, mas um homem. E isso ele não podia suportar. "Açoite é pouco", ele rosnou, o rosto vermelho de fúria. "Vamos quebrar essa sua cabeça dura de outro jeito. Peguem-no! Levem-no ao cepo!" Meus irmãos recuaram. O medo em seus olhos era uma dor a mais para mim. 2 capatazes me agarraram. Eu não resisti. Minha força era para a pedra, não para uma luta inútil que só traria mais dor a todos. Eles me arrastaram para o centro da pedreira, para o enorme cepo de aroeira onde o minério mais resistente era quebrado. Era um altar de trabalho forçado, manchado pelo pó de incontáveis rochas esmagadas. E então eu vi a corrente. Grossa, pesada, com elos do tamanho do meu punho, enferrujada pelo tempo
e pelo sangue. O som dela sendo arrastada no chão era o som da minha sentença. Eles a passaram em volta do meu pescoço. O metal gelado e áspero pareceu sugar todo o calor do meu corpo. A textura era como a de 1000 dentes minúsculos mordendo minha pele. O feitor puxou-a, apertando-a contra minha garganta, e o cadeado se fechou com um clique metálico que ecoou pela pedreira. O outro lado foi preso a um anel de ferro no cepo. Eu estava ancorado àquele pedaço de inferno. O sol, que antes era apenas um opressor, tornou-se meu carrasco pessoal. Um martelo de fogo que me golpeava sem piedade, hora após hora. A corrente esquentava, não o suficiente para queimar como brasa, mas o bastante para cozinhar minha pele lentamente. Uma tortura constante. Um colar de febre. Meus lábios racharam. Minha língua virou uma lixa grossa dentro da boca. O mundo começou a ondular com o calor que subia das pedras. Os dias se misturaram. Eu via meus irmãos trabalhando, forçados a usar a mesma passarela que eu havia condenado. Cada vez que eles passavam, meu coração se enchia de ferro derretido. Eu rezava aos meus ancestrais, não por mim, mas por eles. O coronel vinha me ver. Ele trazia um copo de água fresca e o bebia lentamente na minha frente. A água escorrendo pelo seu queixo, cada gota um insulto. A madeira já falou mais alguma coisa, Pedro? Ele zombava, o riso ecoando na minha cabeça vazia de fome. E então, aconteceu. No 3º ou 4º dia, eu já não sabia mais. Enquanto o coronel fazia seu espetáculo de crueldade, um som estalou no ar. Não foi a viga principal, mas uma pequena parte dela, que se soltou e despencou, trazendo uma chuva de pedras. Um dos rapazes mais novos, um menino chamado Cumbi, tropeçou para trás, o terror em seus olhos. As pedras caíram onde ele estava segundos antes. O grito de sua mãe, que trabalhava por perto, cortou o ar. Naquele momento, enquanto eu estava acorrentado, incapaz de fazer nada além de assistir, algo em mim se transformou. O coronel Ernesto olhou para o pequeno desmoronamento, olhou para mim e riu. Um riso genuíno, divertido. Ele achou graça no quase desastre. Ele achou graça no meu aviso se provando verdadeiro. Naquele instante, o calor, a fome, a sede, a dor da corrente, tudo isso desapareceu. Foi substituído por um frio cortante, uma clareza que só a beira da morte pode trazer. Olhei para o coronel, para sua figura arrogante recortada contra o céu branco. Olhei para a montanha que nos cercava, a mesma montanha que eu conhecia, que eu respeitava. E eu fiz um juramento. Não com os lábios, pois eles não se moviam mais, mas na minha alma. Um juramento selado com o peso daquela corrente em meu pescoço. O peso daquela pedreira cairia sobre ele. Minha vingança não seria com faca ou com fogo. Seria com a terra. Seria tão esmagadora quanto o cepo que me prendia, tão sufocante quanto a poeira que respirávamos, tão final quanto a pedra que ele nos forçava a quebrar. A partir daquele momento, eu não era mais Pedro, o escravo. Eu era a paciência da rocha, esperando a hora de ruir. Eles me soltaram depois de uma semana. Ou, talvez mais, o tempo se derrete sob o sol. Quando o cadeado se abriu, o peso repentino da ausência da corrente quase me jogou no chão. Meu pescoço era um anel de carne viva, uma ferida aberta que ardia com cada grão de poeira que o vento soprava. Eu mancava, meus músculos atrofiados pela imobilidade forçada. O coronel Ernesto me observou de sua varanda, um copo na mão. Ele via o que queria ver, um animal domado, um corpo quebrado cuja vontade havia se esvaído com o suor e o sangue. Ele sorriu, satisfeito com sua obra. Deixou-me viver para que todos vissem o preço da desobediência. E eu o deixei acreditar. Eu me curvei, a cabeça baixa, não por submissão, mas para esconder o fogo que ardia em meus olhos. Aquele homem não havia quebrado nada.
Ele havia apenas forjado uma arma. Voltei para a pedreira, um fantasma do homem que eu era. Meus irmãos me olhavam com uma mistura de pena e medo. Eles me ofereciam sua água, um pedaço de sua ração. Eu aceitava em silêncio. Minhas mãos, que antes dançavam com a marreta e a cunha, agora se moviam com uma lentidão deliberada. Eu fazia o trabalho, mas o orgulho se fora. Tornei-me obediente, dócil. Eu era a casca vazia de Pedro Njinga, e era exatamente isso que eu precisava que eles vissem. O feitor gritava comigo por minha lentidão, e eu apenas assentia. O coronel passava e zombava da marca em meu pescoço, e eu mantinha meus olhos no chão. A humilhação era meu escudo, a obediência, minha camuflagem. Enquanto meu corpo representava a derrota, minha mente nunca esteve tão afiada. A pedreira não era mais meu local de trabalho. Era meu tabuleiro de xadrez. Comecei a observar. Todo dia, por volta do meio-dia, quando o sol estava em seu pico e o calor tornava os homens lentos e descuidados, o coronel Ernesto descia para sua inspeção. Ele tinha um fascínio doentio por uma nova galeria que estávamos abrindo na face norte da montanha. Era seu projeto de orgulho, a promessa de uma veia de pedra mais nobre. Ele entrava na galeria, sempre sozinho, para sentir o frescor da sombra e sonhar com o ouro que aquilo lhe traria. Ele andava pelo mesmo caminho, parava nos mesmos lugares, a cabeça erguida em arrogância, examinando o teto e as paredes como se fossem sua criação. Ele nunca olhava para as escoras de madeira que mantinham toneladas de rocha sobre sua cabeça. Ele confiava na força de seus escravos para garantir sua segurança. Essa confiança seria o seu túmulo. Minha preparação começou. Não com um estrondo, mas com sussurros. Eu escolhi meu alvo, uma rocha monstruosa, suspensa como uma mandíbula de gigante bem acima da entrada da galeria. Uma pedra que todos nós olhávamos com um medo respeitoso. Para mim, ela se tornou uma promessa. Durante o trabalho, quando o barulho das picaretas e marretas enchia o ar, eu fazia meu trabalho sujo. Uma pequena lasca de madeira retirada de uma escora crucial, bem na base, onde a umidade faria o resto do trabalho. A poeira que eu varria, eu a usava para disfarçar o corte fresco. Ninguém notaria. Ninguém olhava para os detalhes como eu. Em outro dia, eu, acidentalmente, deixava cair um bloco de pedra perto de um dos pontos de apoio, criando uma fissura capilar na estrutura de suporte. Um acidente, um descuido do escravo quebrado. O feitor me xingava, talvez me desse uma chicotada, e eu aceitava. A dor, um pequeno preço a pagar pela rachadura, que se tornaria um abismo. As noites se tornaram minha aliada. Enquanto a senzala dormia o sono exausto dos condenados, eu encontrava maneiras de escapar. Não para fugir, mas para trabalhar. Eu desviava pequenos veios de água, aqueles que escorriam da montanha depois da chuva, usando pedras e barro. Eu criava canais invisíveis que levavam a umidade diretamente para a base da escora que eu havia danificado. A água, paciente e persistente, se tornaria minha cúmplice, amolecendo a terra, apodrecendo a madeira, minando a fundação da arrogância do coronel. Cada gota era um golpe de martelo em sua sentença de morte. Eu forjei uma cunha especial, fina e longa, de uma madeira mais dura que ferro. Durante o dia, ela era apenas mais uma ferramenta no meu cinto. Mas eu sabia que ela era a chave. A chave que destravaria a fúria da montanha. As semanas se passaram. A ferida em meu pescoço se tornou uma cicatriz escura e grossa, um lembrete permanente do meu juramento. A escora apodrecia lentamente por baixo. A fissura na rocha de apoio se aprofundava com as mudanças de temperatura entre o dia e a noite. A grande pedra no teto da galeria parecia se assentar, 1 milímetro de cada vez, acumulando uma tensão insuportável. Eu sentia isso. Eu sentia a energia contida na pedra.
a gravidade faminta, esperando por seu banquete. A calmaria antes da tempestade era um silêncio que gritava em meus ouvidos. A pedreira inteira se tornou uma armadilha, e eu era o seu único arquiteto. O coronel Ernesto continuava sua rotina, cego e surdo para a conspiração da terra que ele tanto abusava. Ele não sabia, mas cada passo que dava em direção à sua preciosa galeria era um passo para dentro de seu próprio caixão. E eu estava lá, todos os dias, com minha cabeça baixa e meus olhos atentos, esperando pelo dia certo. O dia em que a umidade estivesse perfeita. O dia em que a montanha finalmente cobraria sua dívida. A chuva da noite anterior foi uma bênção dos meus ancestrais. O ar da manhã estava pesado, denso, carregado de uma umidade que se agarrava à pele e fazia a terra suar. Era o dia. Eu sentia nos ossos, na forma como o pó da pedreira se recusava a subir, preferindo se assentar como uma mortalha úmida sobre tudo. A madeira das escoras estaria inchada, a terra em sua base, macia e traiçoeira. A montanha estava pronta. Meu coração não batia mais rápido. Ele batia com o ritmo lento e poderoso de uma marreta golpeando a pedra. Uma batida para cada semana de preparação. Uma batida para cada dia que passei sob o sol, acorrentado ao cepo. Uma batida para cada gota de água que o coronel bebeu na minha frente. Ele chegou no seu horário de sempre, as botas de couro chapinhando com raiva na lama fina. Sua voz era mais cortante que o normal, irritado com a lentidão que a umidade impunha ao trabalho. Mexam-se, seus vermes! Acham que essa pedra vai se mover sozinha? Mais rápido! Quero ver essa galeria render hoje. Ele chicoteava o ar com suas palavras, mas seus olhos estavam fixos na escuridão fresca da entrada da mina. Seu refúgio, seu mausoléu. Eu estava posicionado perto da entrada, quebrando pedras menores com uma marreta, um trabalho para os fracos, para os quebrados. Eu era invisível para ele. Apenas mais uma figura curvada, coberta de pó e suor, o pescoço marcado escondido pela sombra do meu próprio corpo inclinado. Ele passou por mim, tão perto que pude sentir o cheiro de sua loção cara misturado ao azedo da cachaça. Ele não me deu nem um olhar. Ele entrou na galeria. 10 passos. 15. Ele parou bem no centro da entrada, no ponto exato onde a grande mandíbula de pedra pairava sobre ele, um deus adormecido de puro granito. Ele colocou as mãos nos quadris, olhando para o fundo da mina, a silhueta escura contra a luz fraca que entrava. Aquele era o sinal. O mundo pareceu ficar em silêncio. O som das picaretas, os gritos do feitor, tudo se desvaneceu. Havia apenas eu, o coronel e a montanha prendendo a respiração. Minha mão se fechou em volta da cunha de madeira dura que eu guardava no cinto. Com um movimento que parecia lento como um sonho, mas que durou menos que um piscar de olhos, eu me aproximei da fissura que eu havia preparado na rocha de apoio lateral, o ponto nevrálgico de todo o meu plano. Eu deslizei a ponta da cunha na fenda. Ela entrou justa, perfeita. Levantei minha marreta. Não foi um golpe de fúria. Não foi um movimento de força bruta. Foi um toque. Um pulso de energia, calculado e preciso, transferido do meu braço, através do metal, para a madeira, e da madeira para o coração da pedra. O som não foi alto. Foi um toque seco, quase insignificante, mas ele foi seguido por outro som. Um estalo profundo, orgânico, como o de um osso gigante se partindo. A terra sob meus pés tremeu. Por um segundo, nada aconteceu. Vi a cabeça do coronel se virar em direção ao som, a irritação em seu rosto se transformando em confusão. E então, o inferno desabou. Não foi uma queda. Foi um apagamento. A gigantesca rocha suspensa não caiu. Ela se desprendeu. Com um gemido que rasgou o ar, um rugido que veio das entranhas do mundo, toneladas de pedra despencaram. O teto inteiro da entrada da galeria veio abaixo
numa avalanche de rocha, poeira e escuridão. O grito do coronel Ernesto foi uma nota fina e aguda, instantaneamente engolida pelo trovão da pedra esmagando pedra. Eu vi, por uma fração de segundo, seu rosto virado para cima, os olhos arregalados em um terror absoluto, a compreensão final de que o mundo que ele possuía estava vindo para enterrá-lo. E então, ele desapareceu. A poeira explodiu para fora, uma nuvem sufocante que nos jogou para trás, nos cegando. O chão tremeu violentamente, derrubando homens de joelhos. O barulho foi tão absoluto que parecia ter quebrado o próprio céu. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, mais ensurdecedor que o estrondo. A poeira começou a baixar lentamente, revelando uma nova paisagem. Onde antes havia a entrada da galeria, agora havia uma muralha de pedras quebradas, uma ferida fechada na face da montanha. Nada mais. Nenhum sinal de que um homem esteve ali. O terror se estampou no rosto de cada um dos meus irmãos. Olhos arregalados, bocas abertas, corpos congelados. O feitor estava pálido como um fantasma. O chicote esquecido em sua mão. Os olhos de todos se voltaram para mim. Eu estava de pé, imóvel, a marreta ainda na minha mão. A poeira assentava em meus ombros como um manto. Lentamente, levei a mão livre ao meu pescoço e toquei a cicatriz grossa que a corrente havia deixado. Não precisei dizer uma palavra. Eles entenderam. A terra havia feito justiça. Sem olhar para trás, para o túmulo que eu construí, deixei a marreta cair no chão com um baque surdo. Virei as costas e comecei a andar, para longe da pedreira, para longe daquele inferno. 1 passo, 2, e então ouvi outros passos atrás de mim. 1 a 1, meus irmãos, minha família forjada na dor, estavam me seguindo. A força que ele tentou acorrentar estava agora nos libertando. Nunca mais olhamos para trás. Atrás de nós ficava o pó, o som das correntes e um túmulo de pedra selado pela própria gravidade. O feitor e os poucos capatazes que restaram ficaram paralisados. O terror era uma gaiola mais forte que qualquer corrente de ferro. Eles não nos seguiram. Como poderiam? O homem que eles serviam estava sepultado sob a montanha, e o escravo que eles torturaram era agora a própria montanha em movimento. Levamos conosco apenas a roupa do corpo e a certeza recém-descoberta de que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se arranca das mãos do opressor com a força da inteligência e da vontade. Disseram que foi um acidente, um trágico e imprevisível colapso natural. Foi o que os homens da lei, vindos da cidade, escreveram em seus papéis empoeirados. Eles olharam para a muralha de pedra, balançaram a cabeça com pesar fingido e declararam que seria impossível recuperar o corpo do coronel Ernesto. Era perigoso demais. A montanha estava instável. Mal sabiam eles o quão instável eu a havia tornado. E assim, o túmulo que eu construí se tornou seu monumento oficial. O homem que viveu para arrancar as riquezas da terra foi reclamado por ela. Seu corpo para sempre misturado à pedra e ao minério que tanto cobiçou. A ironia era uma forma de poesia que só nós, os que sobreviveram, podíamos ler. A notícia se espalhou pelas fazendas vizinhas como fogo em capim seco. Não a história oficial, mas a verdadeira. A história sussurrada nas senzalas, contada em volta de fogueiras fracas, cantada em canções cuja melodia parecia o gemido da pedra se partindo. Meu nome se tornou muitos nomes. Para alguns, eu era Pedro Quebrador, o homem que partiu a montanha. Para outros, Ndinga, o vingador de Angola, cujo pescoço marcado pela corrente se tornou uma coroa de guerra. A história mudava a cada vez que era contada, mas a essência permanecia. Um escravo usou a própria ferramenta de sua opressão para esmagar seu senhor. Os senhores de escravos começaram a olhar para seus cativos de uma maneira diferente. Eles olhavam para o cozinheiro e temiam o veneno. Olhavam para o barbeiro e temiam a navalha.
E nas minas e pedreiras, eles olhavam para as escoras de madeira, para as cordas, para as grandes rochas suspensas, e sentiam um novo tipo de medo. O medo de que seus escravos mais fortes e silenciosos não fossem os mais domados, mas os que possuíam o conhecimento e a paciência para transformar o mundo deles em uma arma. O medo que eu plantei não foi apenas o medo da morte, mas o medo da inteligência. Nós que escapamos, encontramos nosso caminho pelas matas que só nós conhecíamos. Seguimos os rios, lemos as estrelas e a sabedoria da terra que eu carregava em meu sangue. Fundamos um quilombo, um refúgio nas entranhas de uma serra que nenhum homem branco ousava penetrar. Ali, minha força não era para quebrar pedras para o lucro de outro, mas para erguer as paredes de nossas casas. Meu conhecimento não era para cavar a terra em busca de minério, mas para encontrar fontes de água limpa e plantar nosso próprio alimento. A cicatriz em meu pescoço, que antes era um símbolo de humilhação, tornou-se a marca de nosso líder, um lembrete constante de que a liberdade tem um preço e que estávamos dispostos a pagá-lo. Eu não era um rei, mas um guardião. Um homem que aprendeu da maneira mais dura que o peso de uma corrente pode te ensinar a mover montanhas. Minha história foi apagada dos livros, transformada em uma estatística fria sobre acidentes de trabalho em Minas. Eles tentaram me enterrar sob o peso de sua história oficial, assim como eu enterrei o coronel, sob o peso da minha justiça. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma fresta para passar. Ela vive no sangue de quem resiste. Se você sentiu o peso daquela rocha, se a justiça que eu fiz com minhas próprias mãos ressoou em sua alma, deixe seu like, para que esta história alcance outros que precisam ouvi-la. Comente a palavra montanha. Se você acredita que a verdadeira força reside na inteligência e na vontade de resistir, não na força do chicote. E, mais importante, inscreva-se neste canal, pois há muitas outras vozes, como a minha, que foram silenciadas por séculos e que agora, através de você, esperam para contar a sua verdade e reescrever a história do nosso povo.